Como poupar dinheiro? Essa é das perguntas, uma das questões que muitos fazem ou colocam. Como é que fazer? Mas como fazer isso? O dinheiro não chega. Hum, Sempre que eu planeio poupar dinheiro e olha, mas quando olho para as minhas contas, não sobrou nada. É assim, isso porque as pessoas praticamente fazem isso da forma errada. O que as pessoas geralmente fazem é quando o dinheiro entra, as pessoas primeiro pagam as despesas. E a ideia é, naquilo que sobrar, então eu vou poupar. Aí é que está o problema. Por que é que isso é um problema? Você sabe muito bem que raramente sobra alguma coisa, não é verdade? É. E agora, se raramente sobra alguma coisa, então como não sobra nada, você é que meteu na cabeça que, epá, como não sobra nada é porque o dinheiro não é suficiente. Então eu não tenho o suficiente ou não ganho dinheiro suficiente para poupar. Então, qual é a solução? Eu tenho que ganhar mais dinheiro. Então, quando eu começar a ganhar mais dinheiro, aí vou começar a poupar. Mas sabes o que acontece? É que quando tu ganhares mais dinheiro, vais começar a gastar mais dinheiro. Daí que também vai continuar no mesmo ciclo vicioso. Não terá dinheiro para poupar, porque você meteu na cabeça que só pode começar a poupar depois de ter gasto ou tirado dinheiro para todas aquelas que são as suas despesas. E o que sobrar é o que vou poupar. Aí é que está o problema. A poupança não funciona desse jeito. E para tal, eu vou fazer referência a George Carlson. Quem foi George Carlson? George Carlson foi o homem que escreveu o livro O Homem Mais Rico na Babilônia. Um livro muito curto, mas extremamente interessante. E eu aconselho a procurar e a ler esse livrinho. Mas há um dos primeiros princípios que ele ensina no Homem Mais Rico da Babilônia. Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, pague-se a si mesmo. Ou seja, da sua renda, porque tu trabalhas todos os meses, é que tu estás lá no campo, estás no mercado para ganhar dinheiro. A primeira coisa que tu deves fazer do dinheiro que tu ganhas é te recompensares. O que nós fazemos muitas vezes é que todo o dinheiro que nós gastamos, que nós ganhamos, dizia, nós usamos para pagar contas, para pagar despesas. Eu tenho dito à minha esposa: olha, não, 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 não. Isso não. Eu não quero viver eu não, para pagar despesas, não é? Eu não estou neste mundo para pagar despesas. Eu não trabalho para pagar despesas. Existem despesas, sim, mas eu tenho que desfrutar também do meu dinheiro. Mas como é que eu faço isso se estou repleto de despesas? Aí é onde entra o princípio de pague-se a si mesmo em primeiro lugar. Ou seja, antes de tu separares, antes de tu começares a pagar as despesas, a primeira coisa que deves fazer é tirar um valor da sua renda mensal para ti. Uma percentagem. Edgar, mas qual é a percentagem? Essa pergunta, essa questão que é uma questão que eu sempre recebo, sempre que estou nos meus treinamentos sobre educação financeira, essa pergunta sempre aparece. Qual é a percentagem? Ora bem, eu aconselho, e muitos aconselham mesmo, 10% é uma boa margem para começar. Podes começar tirando 10% da sua renda para ti, em primeiro lugar, e viva dos 90%. 10% para ti, 90% para pagar despesas. Não sei como. Vai apertar, vai fazer toda a ginástica necessária, mas 90%, 10% vai para a reserva, para a poupança. Primeira coisa que você faz. Não, mas 10% é muito, eu não consigo. Não, não, 10% é muito. Tudo bem, não importa. 5% tá bom? Então separe 5%. E eu sempre tenho dito às pessoas, aquilo que for viável, aquilo que for possível para ti, 20% tá bom? Então separe 20%. Porque tu queres fazer hoje começas com 10%, mas à medida que o tempo for passando, você quer aumentar. Passa depois para 15%, depois passa a poupar 20%, depois passa a poupar 30%. Essa que é a ideia. Não fique nos 10% para todo. É por isso que, olha, se tu não és capaz de poupar 10% hoje, és capaz de poupar 5%. Sim, então poupa aquilo que é possível poupar. O que tu não deves dizer é que porque não posso poupar 10%, então não vou poupar nada. Não. Poupe aquilo que tu puderes poupar. O que nós queremos aqui é criar o hábito de poupança. Ok? Então tens de começar em algum lugar.
E ao longo do tempo tu vais aumentando, vais subindo. Começaste com 5%, depois vais subindo para 10%, depois vais subir para 15%, depois para 20%, e vais perceber que, olha, que as coisas vão melhorando a partir daí. Vais poupando cada vez mais e melhor. Mas o princípio aqui que deves ter em mente é que primeiro tu te pagas a ti mesmo. Tu poupas, é a primeira coisa que você faz é tirar para ti. Pense, eu tenho dito às pessoas, o melhor exemplo que eu gosto de dar é, pense como o Estado. Já percebeu? O que acontece quando tu recebes o teu salário? Sabe o que acontece? Tu não recebes 100% do teu salário. Sabias disso, não é? Não. Se o teu salário é de 20 mil meticais, nunca entra 20 mil meticais na tua conta. Alguma vez entrou isso? Não, não entra. Por quê? Porque antes do teu salário entrar, o que acontece? Antes do salário entrar na tua conta, o Estado imediatamente tira aquilo que é que são os impostos. O IRPS, o Imposto de Rendimento sobre Pessoas Singulares. Mas número 2 é a contribuição para o INSS, a Segurança Social. Portanto, é por isso que você não recebe a totalidade do seu salário. O Estado não pergunta e nem pede permissão a ti. Primeiro tira o que é deles e o resto passa para ti. Então, é aquilo que chama-se de salário líquido. É o que sobrou depois dos descontos. Então, tu deves fazer a mesma coisa. Pense como Estado. Antes de gastar o teu dinheiro em despesas, tire o valor que te pertence. O Estado, em primeiro lugar, antes do salário entrar na tua conta, eles tiram aquilo que lhes pertence. Você deve fazer a mesma coisa. Tire em primeiro lugar aquilo que lhe pertence, depois o resto use para pagar as despesas. As despesas são secundárias. O primeiro lugar prioritário és tu. Tu mereces. É a tua vida. Tu não estás a trabalhar apenas para pagar contas. Não, 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 não. Não faça isso. Separe em primeiro lugar para ti. Pague-se a si mesmo em primeiro lugar. É assim que tu vais poupar. É assim que se poupa dinheiro. Já percebeu que não é difícil, não é? É simples. Comece a pensar como Estado. Ok? Você é o dono do seu dinheiro. Então, tira aqueles 10% ou 8%, aquilo que for possível para si neste estágio da sua vida. Não importa. O que eu quero que você faça é que você separe essa percentagem. A questão que eu tenho, o desafio que eu tenho para si agora é que você faça essa reflexão e tome essa decisão. Quanto é que você pode tirar? 10%? Então tira isso. Próxima vez que entrar dinheiro na sua conta, tira esse valor. São 10%, 5%, 8%, não sei. São 15% ou 20%. Tire. A questão aqui não é que porque aconselha-se 10%, tens para 10%. Não, porque tu tens que aumentar a sua capacidade de criação de reserva. Tu tens que melhorar, tens que robustecer isso. Porque quanto mais tu poupas, o tempo reduz. Não é perceber? Reduz. Então tu queres reduzir o tempo em que tu vais criando as reservas para certos objetivos que tu tens, dos quais alguns desses objetivos nós já vimos, que é para a reserva de emergência, que é o fundo de investimento, ou para objetivos específicos, seja quais forem. Então, é por isso que você deve, em primeiro lugar, pagar-se a si mesmo. A poupança sai antes das despesas, e não o contrário. Então, agora você já sabe por que é que geralmente nunca sobra. É porque você primeiro gastava. Agora faça o inverso. Pague-se a si mesmo em primeiro lugar. As despesas são secundárias. Ok? É tudo para esta lição. Um abraço para ti. Tchau, tchau.